Sentada no banco dos réus, com cabelo amarrado e semblante frio, ela não demonstra nenhuma reação. Mesmo sendo julgada por um crime tão cruel, ela parece impassível. Porém, ao ouvir o veredicto, ela desaba. Está a história de Casey Anthony e a história de como ela chegou até este júri vai surpreender até os mais céticos. Para entender esse caso, precisamos voltar um pouco no tempo. No verão de 2008, em um subúrbio aparentemente comum de Orlando, Flórida, uma criança de 2 anos simplesmente deixou de existir aos olhos do mundo. Não houve alerta imediato, nenhuma sirene, nenhum apelo desesperado na televisão, nenhum cartaz colado em postes. Apenas dias passando, depois semanas. E, enquanto o tempo avançava, algo profundamente errado se tornava impossível de ignorar. O nome da menina era Kayleigh Marie Anthony. O nome da mãe era Casey Anthony. Durante 31 dias, Kayleigh não foi vista por ninguém fora do círculo imediato da família. Nenhuma escola ligou. Nenhum hospital registrou entrada. Nenhum vizinho perguntou. E, talvez o detalhe mais perturbador de todos, sua própria mãe não avisou a polícia. Para o público que mais tarde acompanharia cada segundo daquele julgamento histórico, essa seria a pergunta que jamais encontraria uma resposta simples. Como uma mãe consegue passar um mês inteiro sem reportar o desaparecimento da própria filha? Para entender essa história, é preciso voltar muito antes do dia em que Kayleigh desapareceu. É preciso olhar para dentro da casa dos Anthony e, principalmente, para dentro da mente de Casey. A família Anthony, à primeira vista, parecia comum. George Anthony era ex-policial. Cindy Anthony, enfermeira. Trabalhadores, classe média, moradores de um bairro tranquilo. Nada ali gritava tragédia iminente. Mas por trás da fachada, havia rachaduras antigas. Casey cresceu em um ambiente que, mais tarde, seria descrito como disfuncional. Segundo pessoas próximas, ela desenvolveu desde cedo um comportamento recorrente: mentir. Não mentiras estratégicas. Mentiras desnecessárias. Mentiras sobre coisas pequenas, facilmente verificáveis. Mentiras que não traziam ganho algum, exceto a construção de uma realidade paralela onde ela sempre parecia no controle. Na adolescência, esse padrão se intensificou. Casey mentiu sobre ter se formado no ensino médio. Os pais, sem saber, chegaram a planejar uma festa de formatura que nunca deveria ter existido. Ela mentiu sobre empregos. Mentiu sobre rotinas. Mentiu com tanta naturalidade que, com o tempo, a verdade deixou de ser essencial até para ela mesma. Aos 19 anos, Casey engravidou. Tentou esconder a gestação até onde foi possível. 7 meses se passaram antes que seus pais percebessem. Quando confrontada, Casey apresentou versões conflitantes sobre o pai da criança. Alguns nomes surgiram. Outros desapareceram. Nenhum se confirmou. Até hoje, a identidade do pai de Kayleigh permanece envolta em dúvidas. Em agosto de 2005, Kayleigh nasceu. Nos primeiros anos, a criança parecia ser o centro emocional da casa. Os avós eram extremamente presentes. Fotografias mostram sorrisos, festas infantis, momentos comuns. Mas algo não se encaixava. Casey mantinha uma vida dupla. Dentro de casa, a mãe. Fora dela, a jovem solteira que queria viver como se nada aprendesse. E então veio junho de 2008. Após uma discussão familiar, Casey saiu da casa dos pais levando Kayleigh. Disse que a menina ficaria com uma babá. Um nome foi citado com naturalidade: Zane. Para Cindy e George, não sou estranho. Eles confiavam na filha. Ou talvez estivessem acostumados demais a não questionar. Os dias passaram. 1 semana. 2. 3. Durante esse tempo, Casey foi vista em bares, festas, boates. Fotografias surgiriam depois mostrando-a dançando, sorrindo, bebendo, comemorando aniversários de amigos. Nenhuma expressão de desespero. Nenhum sinal público de alguém que estivesse procurando uma criança desaparecida. Quando questionada, Casey repetia a mesma história. Kayleigh estava com a babá. Mas havia um problema. A babá não existia. Quando Cindy finalmente percebeu que algo estava profundamente errado, que não via a neta havia quase um mês, ela confrontou a filha. A resposta foi mais uma mentira. E outra. E outra. Até que Cindy fez o que Casey não fez em 31 dias. Ligou para a polícia. O telefonema foi caótico. Confuso. Emocional. Cindy relatou que a neta estava desaparecida. Disse que sentia um cheiro estranho no carro da filha. Um cheiro que, segundo ela,
Lembrava algo que nunca deveria estar ali. Quando a polícia chegou, encontrou uma jovem surpreendentemente calma. Casey contou sua história com confiança. Disse que Kayleigh havia sido sequestrada por uma babá chamada Zenaida Gonzalez. Levou os policiais até um endereço. Ninguém morava ali. Disse que trabalhava na Universal Studios. Levou os policiais até o local. Caminhou pelos corredores. Acenou para funcionários. Até admitir, pressionada, que não trabalhava ali havia anos. Cada passo da investigação revelava não apenas inconsistências, mas atuações. Mentiras encenadas. Realidades inventadas. E, no centro de tudo, uma criança que ninguém conseguia localizar. Enquanto a mídia começava a prestar atenção, uma pergunta pairava no ar como uma nuvem carregada. Onde estava Kayleigh? Naquele momento, ainda havia esperança. Para alguns, ela poderia estar viva. Para outros, o comportamento de Casey já apontava para algo muito mais sombrio. Mas o pior ainda não havia sido encontrado. E o silêncio daqueles 31 dias começava a ganhar um cheiro. Um peso. Uma presença impossível de ignorar. Quando Kayleigh finalmente reaparece, o que resta não é uma menina. É um crime. Meses antes de qualquer anúncio oficial, alguém já havia tentado avisar. Um funcionário da concessionária de energia, encarregado de verificar medidores em áreas arborizadas próximas à casa da família Anthony, notou algo estranho. Um objeto pequeno, claro demais para ser lixo comum, com formato impossível de ignorar. Ele ligou para a polícia. Foi orientado a ligar para a central de denúncias. Ligou. Ninguém atendeu. Tentou novamente dias depois. Quando policiais finalmente foram ao local, fizeram uma busca superficial. Não encontraram nada. Foram embora. O tempo passou. E com ele, qualquer chance de preservar uma cena intacta. Somente em dezembro de 2008, quase 6 meses após o desaparecimento, restos mortais foram oficialmente encontrados em uma área de mata a menos de 1 quilômetro da casa dos Anthony. Não em outro estado. Não em um lugar remoto. Perto demais. Próximo demais. O que restava de Kayleigh foi identificado por exames do FBI. Um crânio. Fragmentos de ossos. E um detalhe que gelou o país: fita adesiva presa à região do rosto. A descoberta encerrou qualquer possibilidade de final feliz. E abriu espaço para algo ainda mais devastador: a guerra de narrativas. A promotoria construiu sua teoria com base no que chamava de um padrão de comportamento. Para eles, o caso não dependia de um único golpe, um único momento de fúria. Dependia de uma sequência. Uma decisão após a outra. O atraso de 31 dias para reportar o desaparecimento. As mentiras repetidas. As festas. O carro. O carro se tornaria um personagem central dessa história. Quando o veículo de Casey foi apreendido, policiais e especialistas notaram um odor específico no porta-malas. Um cheiro que alguns reconheciam imediatamente. George Anthony, ex-policial, afirmou que sabia exatamente o que era. Cindy, enfermeira, também. Ambos disseram a mesma coisa, separadamente: cheiro de decomposição humana. Cães farejadores reagiram ao local. Um fio de cabelo encontrado no carro apresentava sinais consistentes com decomposição pós-morte. Para a promotoria, isso indicava algo claro: Kayleigh esteve naquele porta-malas. Mas nenhum caso controverso sobrevive apenas de certezas. E a defesa sabia disso. José Baez, advogado de Casey Anthony, não precisava provar o que aconteceu. Precisava apenas provar que ninguém podia afirmar com absoluta certeza. E foi exatamente aí que a história começou a se fragmentar. A defesa apresentou uma teoria que soou absurda para muitos, mas devastadoramente eficaz para outros. Kayleigh teria se afogado acidentalmente na piscina da família. Em pânico, o avô, George, teria encoberto a morte. Casey, criada em um ambiente de segredos e medo, teria obedecido. Não importava o quão improvável isso parecia. Importava que era possível. Para sustentar essa narrativa, a defesa lançou mão de algo ainda mais delicado: acusações de abuso sexual contra George Anthony. Alegações antigas, sem provas materiais, mas emocionalmente explosivas. O objetivo era claro: destruir a credibilidade do avô. Plantar dúvida. Criar confusão. E funcionou. George foi colocado no banco das testemunhas e desmontado palavra por palavra. Cada gesto analisado. Cada resposta reinterpretada. Em certo momento,
O público não sabia mais quem estava sendo julgado, a mãe acusada ou o avô sob suspeita. Enquanto isso, outro elemento ganhava destaque: clorofórmio. Peritos encontraram níveis elevados da substância no carro de Casey. O computador da família revelou pesquisas sobre como fazer clorofórmio. A promotoria sugeriu que Casey teria usado a substância para sedar a filha, talvez apenas para sair e se divertir, e acabou matando-a acidentalmente. Mas, mais uma vez, o tempo foi inimigo da verdade. Quando os restos mortais de Kayleigh foram encontrados, já não havia tecido suficiente para determinar a presença de drogas no corpo. Nenhuma prova direta. Nenhum exame conclusivo. Apenas indícios. E indícios, em um tribunal, não são certezas. A defesa explorou cada falha da investigação com precisão cirúrgica. Um detalhe técnico aqui. Uma cadeia de custódia questionável ali. Um erro simples, mas fatal. A polícia analisou o histórico de um navegador de internet e ignorou outro. Anos depois, descobrir-se-ia que uma busca potencialmente decisiva havia passado despercebida durante o julgamento. Cada erro, por menor que fosse, alimentava o mesmo argumento: dúvida razoável. Enquanto especialistas se digladiavam em linguagem técnica, o júri observava outra coisa: comportamento, emoção, postura, expressão facial. E Casey Anthony raramente demonstrava aquilo que o público esperava ver. Ela não chorava como uma mãe enlutada. Não demonstrava colapso emocional. Em vídeos antigos, aparecia rindo, flertando, festejando. Durante o julgamento, passou a usar roupas mais fechadas, maquiagem discreta, postura quase infantil. Uma imagem cuidadosamente construída. Para alguns jurados, isso era frieza. Para outros, trauma mal processado. Para outros ainda, simplesmente irrelevante. O tribunal se transformou em um palco onde ciência, emoção e narrativa disputavam espaço. 37 peritos foram chamados. Especialistas em fibras, insetos, química, antropologia, toxicologia. Cada um trazendo fragmentos de uma verdade incompleta. Ao final, ninguém conseguia dizer exatamente como Kayleigh morreu. E no sistema judicial americano, isso importa. Quando o julgamento se aproximou do fim, o país já estava dividido. Para milhões, a culpa de Casey era óbvia. Para outros, a promotoria havia prometido mais do que podia provar. E, em um julgamento que buscava a pena de morte, qualquer lacuna se tornava um abismo. O júri se retirou para deliberar. Do lado de fora, multidões se aglomeravam. Helicópteros sobrevoavam o tribunal. O silêncio dentro da sala contrastava com a fúria do lado de fora. E então veio o veredito. Mas o impacto real não estava apenas no culpada ou inocente. Estava no que aquela decisão diria sobre verdade, justiça, e o preço de nunca saber exatamente o que aconteceu. O silêncio que antecedeu o veredito foi mais alto do que qualquer protesto do lado de fora do tribunal. Foram pouco mais de 10 horas de deliberação. Para um caso que havia durado quase 3 anos desde o desaparecimento de Kayleigh e 6 semanas de julgamento intenso, aquilo pareceu pouco. Rápido demais. Curto demais. Como se o júri já tivesse chegado a uma conclusão muito antes de entrar naquela sala. Quando os jurados retornaram, o clima era irreal. Jornalistas seguravam a respiração. Familiares das duas partes evitavam se olhar. Casey Anthony estava sentado ao lado de seus advogados, expressão controlada, mãos cruzadas, olhar fixo à frente. Nenhuma lágrima. Nenhum tremor visível. O juiz leu lentamente. Não culpada. De homicídio em primeiro grau. De homicídio culposo. De abuso infantil agravado. Culpada apenas de mentir à polícia. Um detalhe quase simbólico diante da magnitude do caso. Por alguns segundos, ninguém reagiu. Depois, o país explodiu. Do lado de fora, gritos de revolta. Pessoas chorando. Outras gritando assassina. Nas redes sociais, a reação foi instantânea e violenta. Para a opinião pública, aquele não era apenas um veredito jurídico. Era uma traição moral. Uma criança estava morta. E ninguém pagaria por isso. Casey Anthony sorriu discretamente ao ouvir a decisão. Um sorriso rápido, quase involuntário. Um gesto que seria repetido em manchetes, vídeos e debates por anos. Para muitos, aquele sorriso selou sua culpa de forma definitiva, ainda que o tribunal tivesse decidido o contrário. Mas o júri não julgava emoções. Julgava provas. E, quando questionados mais tarde, alguns jurados foram diretos.
A promotoria falhou em explicar como Kayleigh morreu. Falhou em conectar todos os indícios em uma linha clara e irrefutável. Tentou ir longe demais, alto demais, pedindo pena de morte quando talvez não tivesse sustentação suficiente nem para uma condenação simples. A defesa venceu porque entendeu algo essencial. Em um tribunal, dúvida pesa mais do que indignação. Assim que saiu do tribunal, Casey não foi para casa. Foi levada a um local protegido, longe da imprensa. Recebeu ameaças de morte. Seu nome se tornou sinônimo de tudo que o público desprezava: frieza, mentira, impunidade. E, ainda assim, ela estava livre. Nos meses seguintes, o silêncio foi sua estratégia. Casey desapareceu da vida pública. Mudou de aparência. Mudou de cidade. Mudou de rotina. Enquanto o país continuava discutindo o caso em programas de TV, podcasts e mesas de bar, ela tentava reconstruir uma existência possível, ainda que marcada para sempre. Mas o passado não se deixa enterrar tão facilmente. Quase 9 anos depois, Casey Anthony voltou a falar. Em sua primeira entrevista desde a absolvição, ela reapareceu com um discurso que chocou tanto quanto o veredito. Visual diferente. Tom calmo. Postura confiante. Ao ser questionada sobre como dormia à noite, respondeu sem hesitar: "Eu durmo bem. Estou bem comigo mesma." A frase atravessou a América como um soco. Que mãe de uma criança assassinada dorme bem? Que tipo de pessoa segue em frente sem demonstrar culpa, luto ou arrependimento? Para Casey, a resposta parecia simples. Ela não se via como culpada. Via-se como vítima. Na entrevista, falou sobre Kayleigh no tempo presente. Disse que a filha teria 12 anos. Que provavelmente ouviria rock clássico. Que seria forte, destemida. Falava como alguém construindo uma memória alternativa. Não há. Que viveu, mas há que gostaria que existisse. Ao mesmo tempo, manteve o padrão que a acompanhava desde a juventude: ambiguidade. Falas vagas. Lapsos seletivos de memória. Ela lembrava detalhes específicos até o dia do desaparecimento. Depois disso, tudo ficava nebuloso. Não sei. Não lembro. Talvez. E, mais uma vez, um novo culpado surgia em sua narrativa. Dessa vez, de forma mais direta, Casey insinuou que seu pai, George Anthony, tinha envolvimento no desaparecimento de Kayleigh. Disse que fez o que lhe mandaram fazer. Que confiou. Que estava confusa. Que não tinha controle da situação. George negou tudo. Publicamente, repetiu que jamais tocaria na neta. Que jamais a machucaria. Que jamais encobriria uma morte. A relação entre pai e filha, que já era frágil, se rompeu de vez. Cindy, a mãe, ficou no meio do fogo cruzado, tentando manter a família minimamente unida, mesmo após perder a neta e ver o país inteiro odiar sua filha. O contraste entre as versões só aumentava a sensação de que a verdade estava soterrada sob camadas de medo, lealdade familiar e autopreservação. Enquanto isso, novas teorias ressurgiam. Um juiz aposentado que presidiu o julgamento declarou publicamente acreditar que Casey teria usado clorofórmio para sedar a filha e poder sair à noite, e que teria exagerado na dose. Um acidente fatal, não planejado. Uma morte evitável. Uma tragédia doméstica transformada em mistério nacional. Mas, novamente, nenhuma prova direta. Apenas interpretação. Casey, por sua vez, parecia confortável vivendo na zona cinzenta. Mudou-se para Palm Beach. Passou a conviver com Patrick McKenna, investigador particular que havia trabalhado em sua defesa. Segundo reportagens, ele a ajudou a iniciar um pequeno negócio ligado à investigação privada, usando, ironicamente, tudo que aprenderá ao ser investigada. Ela dizia agora usar redes sociais, fotos e históricos digitais para descobrir verdades sobre outras pessoas. Para muitos, era um insulto final. A mulher mais odiada da América reinventava-se como alguém que busca justiça. Mas talvez o aspecto mais perturbador de toda essa fase não tenha sido o que Casey disse, e sim o que ela não disse. Nenhum pedido claro de desculpas. Nenhuma admissão de erro grave. Nenhuma demonstração explícita de luto como o público esperava. A impressão era de que ela havia vencido uma batalha legal, mas jamais entrou em guerra consigo mesma. E assim, o caso Casey Anthony entrou para uma categoria rara e incômoda da história criminal. Aquele em que a justiça formal foi cumprida, mas a justiça emocional nunca chegou. Após deixar o tribunal como uma mulher livre, Casey Anthony nunca deixou realmente o caso para trás. Apenas aprendeu a viver à margem dele.
Sua vida pós-julgamento foi marcada por silêncio estratégico, mudanças constantes e tentativas calculadas de reconstruir uma identidade que não estivesse eternamente ligada ao título que a imprensa lhe deu, a mãe mais odiada da América. Nos primeiros anos após a absolvição, Casey viveu reclusa, sob proteção, recebendo ameaças frequentes. Evitava redes sociais, aparições públicas e qualquer exposição direta. Mudou de aparência, de círculos sociais e de cidade. Eventualmente, estabeleceu-se em Palm Beach, na Flórida, onde passou a conviver com Patrick M. Sequena, investigador particular que integrou sua equipe de defesa. A relação levantou especulações, mas nunca foi oficialmente definida como romântica. Foi com M. Sequena que Casey tentou um novo caminho profissional: trabalhar com investigação privada. Segundo ela própria, usaria sua experiência como alvo de uma das maiores investigações criminais do país para analisar perfis, históricos digitais e comportamentos. Para muitos, isso soou como provocação. Para outros, como uma tentativa desesperada de dar sentido ao que viveu. Em raras entrevistas, Casey afirmou não se importar com a opinião pública. Disse dormir bem à noite. Disse estar em paz consigo mesma. Nunca admitiu culpa, nunca pediu perdão de forma direta. Seu discurso permaneceu consistente. Ela não sabe exatamente como a filha morreu. E é aí que o caso permanece congelado. Oficialmente, ninguém foi responsabilizado pela morte de Kayleigh Anthony. Mas, ao longo dos anos, alguns nomes e teorias continuam surgindo, não como verdades comprovadas, mas como possibilidades que sobrevivem na ausência de respostas definitivas. A principal suspeita, para a maioria do público, continua sendo Casey Anthony. A soma de comportamentos, as mentiras compulsivas, os 31 dias de silêncio, as festas, o cheiro no carro, as buscas por clorofórmio, constrói, para muitos, um quadro moralmente incontornável, ainda que juridicamente insuficiente. A teoria do clorofórmio acidental permanece uma das mais discutidas. Defendida por especialistas e até por um juiz aposentado do caso, sugere que Casey teria tentado sedar Kayleigh para poder sair, resultando em uma overdose fatal. Um acidente encoberto pelo medo e pela imaturidade. Plausível, mas jamais comprovado. George Anthony, o avô, foi apontado pela defesa como parte de um suposto encobrimento após um afogamento acidental. Ele sempre negou veementemente. Nunca foi acusado formalmente. Para muitos investigadores independentes, essa teoria foi uma estratégia jurídica, eficaz no tribunal, mas frágil fora dele. Há ainda quem considere negligência extrema, sem intenção direta de matar. Uma sucessão de decisões irresponsáveis que terminou em morte. Uma linha difícil de traçar quando não se sabe, sequer, o mecanismo exato do óbito. E você, o que pensa sobre esse caso? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos em breve.